Senhores alunos, estamos agora dando início ao projeto literário, cujo objetivo fundamental é, de alguma forma, fazer com que vocês tenham acesso a bons textos literários e a algumas formas de entendimento desses textos. Tudo bem? A proposta fundamental é que, a partir de textos literários, vocês tenham alguma visão geral da literatura brasileira, de tudo que se produziu na literatura brasileira, desde os primórdios, digamos assim, até os dias de hoje. Desde o quinhentismo até a poesia de outdoor, a poesia de muro, enfim, os grafismos e tudo mais, certo? O percurso é longo, mas estamos dispostos a fazer este trabalho com muita dedicação. Tá legal? Eu gostaria de que vocês me acompanhassem aqui um pouquinho, na lousa, para a gente começar essa discussão, começar esse trabalho, que faremos juntos, com todo o empenho, com toda a dedicação, com todo o carinho e, de preferência, com muito amor. Legal? Vem aqui comigo. Olha só, gente. Umas perguntinhas básicas. Bem simples, né? Aliás, simples nada. São bem complicadas. Literatura. O que é? Para quê? Para quem? Eu escolhi um conceito bem sucinto. Arte de palavras ou arte com palavras. O importante nisso é que você tenha em mente que o material com que a literatura trabalha são as palavras, a linguagem em sua materialidade, palavras mesmo. E é claro que, a partir desse material que são as palavras, vão se criar mundos, universos, galáxias, milhares de conceitos surpreendentes, milhões de ideias diferentes e assim por diante. Tá joia? Aqui, o que é? É uma arte que lida com palavras. A princípio é isso. Para quê? Essa é uma pergunta complicada. Parece que é simples, mas não é muito simples, não. Para quê? Para que serve? Vivemos num mundo utilitário, absolutamente utilitário, em que as coisas são medidas pelo valor que têm, ou pela sua capacidade de gerar valor. E eu pergunto para vocês, que valor tem um poema? Que valor tem um romance? Que valor tem um conto? Essas coisas, será que são mensuráveis? Será que elas podem ser medidas pelo preço que a livraria põe lá naquilo? Claro que não. Claro que não. Qual o objetivo de haver literatura no mundo? Para alguns é diversão. Literatura de avião. Para alguns é uma forma de enriquecer o conhecimento. Para outros é uma forma de reinterpretar o mundo. Para outros é algo que não serve para absolutamente nada. E eu até penso o seguinte, eu, particularmente João Marcos, de Camille Gil, eu penso que literatura é um grande inutensílio. Contrapondo a literatura a essa visão normal, que se tem hoje de que as coisas todas têm que ter algum valor e algum preço. Um poema, a princípio, gente, não serve para nada, a não ser para ser um poema, para ser um objeto feito de linguagem. João, então a literatura não tem que servir para nada no mundo? Não é que não tem que servir, é que a princípio não serve. Não serve, não é mercadoria, não é. Não é algo que se troque por alguma coisa. Alguns autores fazem muito sucesso e vendem milhares de livros e não sei o quê, mas muitos não vendem nenhum.
Né? Grandes poetas brasileiros, grandes autores brasileiros, romancistas, contistas, enfim, não viveram de literatura, não viveram de literatura. Vou dar um exemplo para vocês. O maior prosador da língua portuguesa do século XX, o João Guimarães Rosa, nunca viveu de literatura, nunca viveu de nenhuma linha que tenha escrito, nada. Né? Ele primeiro foi médico, depois ele foi ser diplomata, mas nunca viveu disso. João Cabral de Melo Neto, grande poeta brasileiro, nunca viveu de literatura. Então, não é por esse lado que se deve pensar o fenômeno literário. Não. Então, eu não sei bem para que serve. Normalmente não serve para nada. Né? João, então eu não vou nunca assistir essas aulas. Nunca mais vou assistir a essas aulas. Claro que vai. Exatamente porque a gente não sabe para que serve exatamente. E a interpretação do que será e do que vai ser e para que pode servir virá do nosso convívio com os textos. É assim que vai ser. Para quem? Essa aqui é mais fácil de responder, gente. Para quem literatura? É para quem ler. Hã? Para quem? Aí você pode escrever. Para quem ler. Hã? Bom, mas que coisa mais óbvia? Não, não. Ler não é bom não, gente. Bom é ter lido. Estudar também não é muito agradável não. Bom é ter estudado. Bacana? O meu propósito aqui é que nós leiamos juntos, que nós trabalhemos juntos e que a gente comece a se interessar por isso. Tá legal? Eu trouxe aqui, ó, um exemplinho para vocês de um objeto de palavras. Um poeminha com só, olha lá, ó, poeminha com só 3 versinhos. Olha lá, ó. Primeiro lê, vai, sua vez. Queria te dizer uma coisa bonita, e já foi de, João, tem um já ou não tem um já? A gente põe um já agora. Vamos mexer um pouquinho nesse texto. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Tá aí. Já foi de. Ó. Queria te dizer uma coisa bonita. Tá aí, já foi de. João, mas eu consigo ouvir uma última sílaba. Tá aí, já foi de. Tá. Ó. Aqui parece faltar aqui, está aqui, ó. Ó que interessante. Queria te dizer uma coisa bonita. E já foi dita. Se eu lesse assim, queria te dizer uma coisa bonita. E já foi dita. Talvez não tivesse tanta graça. Assim, fica muito mais interessante. Queria te dizer uma coisa bonita. Aí já foi de. A gente vai lidar com objetos de palavras. Bacana? Esse é o nosso objetivo nesse curso. Claro que é a partir dos textos, entendendo as coisas que ocorreram e aconteceram na produção literária brasileira. Legal? É mais ou menos esse o nosso propósito. Tem mais um convite para você. Vamos ler 2 textos, rapidinho. Olha lá, um chama normal. Normal. Olha lá, ó. Acordar, faça de conta que você está lendo sozinho. Acordar imaginando poemas é das coisas mais supremas. Dormir sem tê-los escrito com o brilho do bonito é apenas sintonia sem antenas. E João percebeu uma certa musicalidade. Pois é. É bom perceber mesmo. Acordar imaginando poemas é das coisas mais supremas. Dormir sem tê-los escrito com o brilho do bonito é apenas sintonia sem antenas. O que se quer dizer com isso, João? Olha lá, ó. Não adianta só imaginar, tem que fazer, né?
né? Tem que fazer, tem que escrever. Não tem outro jeito, né? Então, imaginar só não adianta. Ô, João, mas é tão fácil essa conclusão. Pois é, mas o conteúdo em si, gente, não é o mais importante. Né? Importante também é com que forma se deu, né? Por meio de que forma se estabeleceu algum conteúdo. Por meio de que formato se chegou a uma ideia tal. E também, aqui se percebe que as palavras foram escolhidas, né? Foram de alguma forma tornadas arte, certo? Porque se você pegar a palavra acordar, se você pegar a palavra coisas, se você pegar a palavra brilho, se você pegar a palavra sintonia, fora desse contexto aqui, elas são só palavras, mais nada, cada uma com a sua significação fundamental e mais coisa nenhuma. Mas aqui elas estão, de alguma forma, tornadas arte. Legal? É com isso que a gente vai lidar. Bacana? Vamos ver mais um? Olha aí, ó. Luna ensandecida. Ô, Johnny, poemas têm que ter títulos? Não necessariamente, né? Muitos poemas maravilhosos não têm título nenhum. O Paulo Leminski, que é um grande poeta brasileiro, infelizmente falecido muito jovem, ele dizia que não gostava muito de colocar título, porque o título já encaminha para uma certa direção de leitura. E acho que ele tinha alguma razão. Mas também pensando, por outro modo, um título pode servir para uma leitura dirigida ou para várias. Olha lá, ó. Luna ensandecida. Luna é lua, lua. Ensandecida, louca, enlouquecida. Vamos ver se é isso mesmo? Quando o sol se esconde, a lua se expõe e compõe-se com a noite, a madrugada. Então eu surjo, não sei bem de onde. É como surgir do nada e encontro essas medusas exclusas que nenhum lunático recusa, mesmo danando-se com a mais danada. Mesmo danando-se com a mais danada. Quando o sol se esconde, a lua se expõe e compõe-se com a noite, a madrugada. Então eu surjo, não sei bem de onde. É como surgir do nada e encontro essas medusas exclusas que nenhum lunático louco recusa, mesmo danando-se com a mais danada. E eu pergunto para você, será que o título dirigiu muito a nossa leitura? Talvez não, talvez não. É com esse tipo de material que nós vamos lidar, especialmente com textos criativos, mas é claro, trabalhando com os textos das épocas da literatura brasileira em seu decorrer, desde o século XVI até os dias de agora. Bacana? Bem-vindos a esse nosso projeto literário aqui do NEAF. Bacana? Espero contar com vocês como leitores interessados, apaixonados de preferência. Um abraço, João Marcos.